a escolha dos 12 apóstolos, seus nomes. Diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, ao qual acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Queridos, a maneira como nós compreendemos a formação da igreja, ela está muito associada à maneira como nós enxergamos também a pessoa de Cristo nessa conjuntura. Jesus, ele está no início do seu ministério público e depois de passar um tempo em oração, depois de passar um tempo ali com o Senhor, ele para agora e ele convoca 12 homens para estar com eles. Nós podemos entender esse momento como uma espécie de inauguração da igreja do Novo Testamento, porque esses 12 discípulos, assim como os 12 patriarcas representavam as 12 tribos de Israel e assim o povo de Deus como um todo, esses 12 homens irão representar a configuração da igreja de Cristo. E qual que é a mensagem que a gente consegue entender logo de cara aqui? É algo muito simples. Cristo, ele é o Senhor, o dono da igreja. E esse texto vai nos trazer algumas coisas muito interessantes que deixam isso de forma muito clara. Reforça isso, essa ideia de que Cristo, ele é o dono, ele é o cabeça, ele governa a sua igreja. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, que mostra o governo de Cristo sobre a igreja, a primeira coisa que esse texto nos traz como evidência de que Cristo é o Senhor, o dono da igreja, está no verso 13. No início logo ele diz aí: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Primeiro que Cristo mostra que ele é o dono da igreja, porque Cristo é quem nos convoca. Cristo é aquele que nos chama. Cristo é aquele que nos atrai para si mesmo. E o texto fala isso. E é interessante a maneira como Marcos traz aqui a narrativa. Ele diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Naquela cultura era muito comum, e era o normal que acontecesse, existiam vários mestres da lei. Os fariseus, homens estudados, homens profundamente conhecedores do Pentateuco, da palavra de Deus. E só que cada um tinha uma vertente, tinha uma maneira de ensinar, cada um tinha a sua peculiaridade. E os alunos acabavam se identificando mais com uns, com o outro. Então tem alguns mestres bastante conhecidos desse período, Hillel, Shammai, foram mestres da lei, extremamente conhecidos e influentes nesse período. Então, Jesus é um mestre de uma maneira diferente, porque na contramão do que acontecia, por exemplo, eu me identifiquei com um determinado professor, determinado mestre, eu procurava e falava: eu quero ser o seu aluno. Mas o texto diz que Jesus chamou os seus discípulos. Ele escolheu aqueles que iriam segui-lo. E é interessante a gente pensar por esse ponto de vista, que Cristo é quem nos escolhe. Cristo é quem toma a iniciativa de nos chamar. O que a gente pode fazer é responder. O que a gente pode fazer é simplesmente falar sim, Senhor, para aquele que já conquistou o nosso coração. Então, Cristo, ele é quem nos convoca. Diferente de algumas circunstâncias que nós conseguimos ver na nossa sociedade, no mundo como um todo, é muito comum nós encontrarmos duas circunstâncias. É muito comum você querer estar com pessoas, querer ter alguém do seu lado e você não poder ter essas pessoas. Houve esse debate todo esses dias aí porque o Messi, jogador do Barcelona,
né? Pediu para sair do clube. E foi aquela loucura, porque quem não queria ter Messi no seu clube, né? Clube brasileiro, se tivesse dinheiro, faria isso com toda certeza. Mas o fato é, a questão é só querer ter. A pessoa tem que estar disposta e a pessoa tem que estar completamente convicta do que ela quer para poder responder a um convite desse. Então, assim como as pessoas entendem que a vocação dos discípulos ela foi bem sucedida, porque olha só o que o texto diz, ainda no verso 13: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, aqueles homens, eles respondem a Jesus. Aqueles homens, eles atendem ao chamado de Jesus. E Jesus é o Senhor da igreja justamente por isso, porque Jesus, ele não falha na sua convocação. Então, a gente precisa ter essa visão muito clara. Na política, a gente percebe que alguns homens não gostariam de estar perto de outros. Mas por implicações políticas, por interesses, eles acabam muitas vezes se aliando ao inimigo, se aliando a gente que eles não gostariam de estar. Mas como eles precisam da força do adversário, da força do outro, que eles não se simpatizam para poder vencer a política, eu cresci numa cidade interior da Bahia e eu vi o que era isso. O político que a pessoa brigou e xingou durante todo um período de eleição no outro ano, acaba se tornando o seu aliado por questão política. Não era nem porque queria, não é porque gostava da pessoa, mas é porque tinha interesse e sabia que dependia daquele adversário para agora vencer a política. Mas Jesus não teve isso. Jesus não incluiu ninguém no seu hall de discípulos ali dos 12, porque alguém forçou. Ninguém entrou no grupo de discipulado de Jesus por indicação. De Jesus falar, nossa, eu nem queria essa pessoa aqui, mas eu devo tanto favor para o pai dessa pessoa que é obrigado agora eu acolher. Não. O texto diz que Jesus chamou aqueles que ele quis. Mas existe outra coisa também, queridos. Existe também a possibilidade de alguém ser convocado e ele rejeitar. Como aconteceu com o boxeador Muhammad Ali, durante aquele período em que os Estados Unidos entrou em conflito com o Vietnã. Ele foi convocado para servir, para lutar na guerra do Vietnã. E Muhammad Ali havia vencido o título mundial dos pesos pesados e ele se recusou. E a fala dele era, o que é que eu tenho contra os vietnamitas? Eles não me fizeram nada e eu não vou lutar essa guerra, eu não vou de jeito nenhum. E por incrível que pareça, os Estados Unidos, aquela potência mundial, não conseguiu forçar um homem a servir o exército. Ele ficou preso, perdeu seu título, mas o fato é que uma nação poderosa como os Estados Unidos não conseguiu dobrar o coração de um homem que se recusou a lutar. Mas com Jesus não é assim. Jesus ele inclina o nosso coração, Jesus nos convence e ele nos atrai. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas como é que faz? Como é que fica Judas na história? Se todos respondem, se todos permanecem, por que é que Judas teve um destino diferente? Queria te dizer que isso não tira nada do que está sendo afirmado no texto. O que a gente aprende em relação a Judas, dentro daquele grupo de discípulos, é que está envolvido no grupo do Senhor, está envolvido com a igreja, está envolvido com o ministério, ser liderança dentro da igreja, não nos dá garantia alguma. Judas teve seus pés lavados por Jesus. Jesus não se recusou a servir Judas. Mas isso nos leva a abrir os nossos olhos e entender o que de fato nos torna um verdadeiro discípulo. Porque Judas ele foi convocado, Jesus não foi pego de surpresa, Jesus sabia tudo aquilo que iria acontecer. Mas ele quis chamar Judas e esse lugar foi ocupado posteriormente. Então, nós precisamos entender uma coisa, que não somos nós que escolhemos a Cristo. Cristo é quem nos escolhe. Posteriormente ele falou com seus discípulos, não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vocês. Eu que chamei vocês. Então, queridos, nós não temos capacidade, nós não temos como tomar decisão a respeito da nossa vida espiritual, se primeiro Deus não tocar o nosso coração, se primeiro Deus não fizer a obra em nós. Eu sempre dou esse exemplo.
Às vezes a gente pensa que num culto em que o pastor faz o apelo, o Espírito Santo fica assim, esperando o momento da pessoa levantar a mão para poder entrar naquela pessoa, para poder fazer habitação na vida daquela pessoa. Isso é um engano. Por quê? Essa pessoa só levantou a mão porque a obra de Deus foi feita na vida dela primeiro. Essa pessoa teve o coração regenerado e por isso ela respondeu àquele chamado, porque Cristo é quem nos chama primeiro. Em segundo lugar, Cristo ele mostra que ele é o Senhor da igreja, porque Cristo é quem nos envia. Cristo é aquele que nos envia. Olha só, verso 14. Então designou 12 para estarem com eles e para estar com ele, para enviar, pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Então, a primeira coisa que o texto diz, Jesus chamou os seus discípulos. E olha só a primeira missão que Jesus deu para os discípulos. Então designou 12 para estarem com ele. A primeira vocação dos discípulos foi para estar com Jesus. Nós vivemos num mundo onde a atividade, a proatividade, ela é muito cobrada em tudo nas nossas vidas. Nós precisamos ser proativos em todas as áreas da nossa vida. E é interessante porque Jesus, quando ele não chama os discípulos de imediato para trabalhar, para serem proativos no reino. Mas o convite de Jesus é: eu quero que vocês me acompanhem. Eu quero que vocês andem comigo. Eu quero que vocês me observem. Eu quero que vocês olhem para aquilo que eu faço. Eu quero que vocês escutem o que eu estou dizendo. Eu quero que vocês memorizem a minha vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que Cristo te chamou para um relacionamento com Ele. Muitas pessoas têm crise a respeito do serviço. Muitas pessoas vivem se perguntando, mas o que é que eu posso fazer para servir a Deus? Eu estou na igreja, eu não faço nada, eu estou na igreja, eu preciso de fazer alguma coisa. Ou às vezes a gente tem um ministério e a gente fala, não, eu preciso fazer um evento, eu preciso fazer um acampamento, eu preciso fazer um congresso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu queria dizer que trabalhar para Deus, isso não é um problema. Não existe problema nenhum você querer fazer essas coisas que eu citei. O problema é quando você não olha para o teu relacionamento com Deus. Porque o que adianta você servir a Deus e não andar com Deus? O que adianta você estar envolvido em todas as programações da igreja, mas você não tem vida de intimidade, de leitura da palavra, de oração, de devoção, de intimidade com Deus? E Jesus falou, a primeira coisa que eu quero de vocês é que vocês andem comigo. E o que chama a atenção desse texto, porque essa expressão que Jesus usa, designou, é a palavra poieses. Isso é interessante. A palavra, a linguagem grega, a língua grega é muito rica. E existem duas palavras para o verbo fazer no grego, que é a palavra poieses e tekné. A palavra poieses é de onde vem a nossa palavra poesia. A poiesis é algo que surge de maneira espontânea, de maneira orgânica, é algo que acontece de maneira natural, é fruto de uma relação simples, que a coisa acontece sem magia alguma. É algo natural. É como uma maçã, por exemplo, quando a Bíblia descreve que Deus fez o mundo e traduz do hebraico para o grego, a palavra fazer é a palavra poiesis que é traduzida. Então, é interessante a gente pensar isso. Quando a palavra grega usada para, por exemplo, o pé de maçã produziu uma maçã, uma macieira produziu uma maçã, essa palavra produziu é a palavra poiesis, ela fez algo surgir de maneira bela e espontânea. E a outra palavra é a palavra tekné, de onde vem a nossa palavra tecnologia. Então é algo mecânico, é algo artificial, é algo planejado e pensado para funcionar de uma determinada maneira. Então é algo técnico, não existe uma relação direta, emocional, afetiva com aquilo, é algo técnico que surge. E Jesus, quando ele fala que ele diz que então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar. Então, o que o texto está dizendo é que a nossa obra, o nosso serviço, ele é resultado, ele é poiesis, ele é resultado da relação com Jesus. Quando nós não nos relacionamos com Jesus, quando nós não andamos com Jesus, quando nós não temos intimidade com Jesus,
Sabe o que é que isso é? Tecné. A gente serve, mas é algo mecânico. É algo onde não há fogo no nosso coração, onde não há vida verdadeira, porque a gente se relaciona com o serviço de maneira técnica. A nossa oração se torna algo técnico, o nosso louvor se torna algo técnico, o nosso serviço se torna algo técnico. Aquilo existe, aquilo acontece, mas não é poesia. Não é poesia. Então, que as nossas obras, que aquilo que a gente faz para Deus seja o resultado do nosso relacionamento com Ele. Não tem como, queridos. A maneira como nós nos relacionamos com Deus irá influenciar diretamente naquilo que a gente produz para Deus, naquilo que a gente dá para Deus. Então você quer dar algo que para Deus seja realmente valoroso, você quer dar algo para Deus que de fato seja aquilo que Ele espera de você, aquilo que Ele quer de você. Tem intimidade com Deus, ande com Ele. Ele quer isso, Ele quer poesia. Ele quer algo que surja desse relacionamento, de que a gente trabalha para aquele que a gente conhece. Então, o texto nos apresenta isso. Então, Cristo, Ele é o Senhor da igreja, Ele demonstra isso, porque, primeiro, Ele é quem nos vocaciona, Ele é quem nos chama, Ele é quem nos envia. E, em terceiro lugar, Ele é quem nos capacita. A capacitação para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, vem do próprio Cristo. Ele é quem nos dá autoridade. Ele é quem nos dá autoridade para fazer essas coisas. Talvez você lembre de quando você era criança. Eu tinha meus 6, 7 anos de idade e tinha aqueles mercados próximos, né, da nossa casa. E aqueles donos de comércio conheciam meu pai, conheciam minha mãe. Então minha mãe falava, Neilon, vai no mercado comprar tal coisa. Meu pai falava, Neilon, vai no mercado comprar tal produto. Então, às vezes eu ia sem dinheiro nenhum, sem nada no bolso, e chegava fulano, meu pai pediu para eu buscar tal coisa. Então, o dono do comércio já sabia de que eu era filho, o dono do comércio sabia que meu pai iria pagar. Então, o que eu fazia ali não era em meu nome, era no nome do meu pai. Eu pegava aquilo, não debaixo da minha responsabilidade, mas debaixo da autoridade que meu pai havia me confiado. Então, era por essa autoridade que eu conseguia trazer o produto na minha mão. É uma ilustração simples, eu queria ter uma ilustração melhor, mas essa é a ideia, de que o nosso envio, ele acontece por causa da autoridade de Jesus. Ele tem resultado não porque nós somos competentes, ele tem resultado não porque nós somos bons, porque nós somos treinados para isso, mas a nossa obra, a nossa missão, ela tem resultado porque nós fazemos isso na autoridade do nome de Jesus. Então é interessante que o texto diz aqui, o verso 16, verso 15, verso 14, vamos antes que a gente pegue a leitura completa. Então, designou 12 para estarem com ele, então depois da gente estar com Jesus, e aí ele acrescenta, e para os enviar a pregar, a exercer autoridade de expelir demônios. E em Mateus, ele acrescenta aqui, curar. E a gente percebe essa tripla função aqui de pregação, exorcismo, né, expulsão de demônios e cura. Gente, o que Deus nos deu, o que Cristo confiou em nossas mãos, é a autoridade para invadir o mundo espiritual. Isso é muito sério. Jesus falou isso com Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Então, quem está atacando, queridos, quem está invadindo, quem está botando com o pé na porta é a igreja do Senhor, não é o inferno. A gente às vezes tem a ideia de que nós estamos recuando numa batalha, que estamos sendo encurralados, que nós estamos sendo colocados num lugar de extrema dificuldade para a gente conseguir sair e que no momento certo Jesus vem e nos livra desse perigo. Não, queridos, a mensagem bíblica não é essa. A igreja está avançando. A igreja do Senhor está avançando. Talvez as instituições falhem. Talvez a instituição visível falhe com a sua missão diante da nossa avaliação. Mas a igreja do Senhor, a igreja invisível, daqueles que foram lavados e remidos com o sangue de Jesus, essa igreja está avançando. Ela está pregando o evangelho, ela está curando, ela está libertando pessoas da mão das trevas. Então, por isso, queridos, que a melhor linguagem que a gente pode ter
para apresentar essa realidade de batalha é justamente esse termo batalha. A gente às vezes escuta, né? Guerra espiritual. Não, nós não vivemos guerra espiritual. Nós vivemos uma batalha espiritual. Porque aquela frase, né? Você, eu perdi a batalha, mas não perdi a guerra. E a guerra é feita de batalhas. Só que a guerra do povo do Senhor já foi vencida por Cristo na cruz. Cristo morreu na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados, ele venceu a morte, ele quebrou os agrilhões do pecado, ele venceu Satanás, ele venceu toda a culpa e condenação que nós carregávamos. E por isso nós já ganhamos a guerra. Só como eu falei, a guerra é feita de batalhas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos venceram ali o fascismo, o nazismo, enfim, já estava, a guerra já havia sido é, vencida. Porém, existiam campos de concentração, lugares de resistência que precisavam ser atacados, precisavam ser conquistados. E essa é a nossa participação nessa batalha. É a gente tomar posse daquilo que já nos pertence. É a gente pregar o evangelho que já não está mais preso, ele está solto. E a gente precisa ter essa consciência de que Deus me deu autoridade para pregar o evangelho. Deus me deu autoridade para libertar pessoas. Deus me deu autoridade para fazer a obra que ele fez enquanto estava no seu ministério terreno. Gente, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Você saber que você recebeu a autoridade do próprio Cristo para fazer. E ele disse isso. Aqueles que creem em mim farão obras maiores. Farão obras maiores. Então você pode ser usado por Deus de maneira poderosa. Mas para isso você precisa andar com Deus. Você precisa andar com Jesus, você precisa ter intimidade com Deus. Uma vida em pecado, uma vida comprometida, ela não vai ter o potencial que poderia se nós não nos consagrarmos. E aí talvez alguém fale, mas a autoridade não é no nome de Jesus. Só que a gente não pode dividir o que o texto já falou. Jesus ele chama para um relacionamento. E a partir desse relacionamento profundo de intimidade, ele envia. E muitas pessoas acham que não precisam passar por esse processo. Eu posso sair pregando, fazendo o que eu quero, fazendo o que Jesus mandou, sem ter um relacionamento com ele. E é por isso que a gente muitas vezes quebra a cara. É por isso que muitas vezes a gente não consegue ver resultado nas coisas que a gente faz. Porque o nosso serviço está desassociado do relacionamento. Mas nós fomos chamados para andar com Jesus. Nós fomos chamados para andar com Deus, para ter intimidade com Ele. E Jesus, Ele mostra, Ele é o Senhor da igreja, porque Ele é quem nos chama. E esse chamado não pode ser negado. E Jesus falou que aqueles que o Pai desse, nenhum seria arrebatado da sua mão. Ele nos envia. Ele não nos chama simplesmente para viver uma vida de salvos, nós temos uma missão. E essa missão prova em mais um momento que Ele é o dono da igreja, porque Ele nos dá autoridade. Aquilo que os discípulos fizeram na igreja primitiva, que eles pregavam com poder, com graça, com autoridade, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, o evangelho era propagado. Aquilo era resultado do poder de Deus, da autoridade de Cristo, sendo transbordada através da vida dos seus discípulos. Amém? Então, que Deus possa nos fortalecer, possa nos ajudar a restaurar a nossa relação com Ele e a gente entender sempre que nos momentos de dificuldade, de desespero, a gente venha lembrar dessa mensagem. Cristo é o dono da igreja. Cristo está vendo o momento que a igreja está passando no meio dessa pandemia. Cristo está vendo o seu povo e a resposta para o nosso coração, muitas vezes atribulado, é: Cristo é o dono da igreja. Amém. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por essa mensagem e é tão bom saber que Cristo é poderoso, todo poder lhe foi dado nos céus e na terra e Ele, Deus, carrega o nome que está acima de todo nome, Pai. E nós te louvamos por isso, glorificamos ao Senhor, clamamos ao Senhor para que possa nos ajudar a manter a nossa vida em intimidade com Cristo, possamos andar contigo, Deus, para que a nossa obra seja efetiva, não no nosso poder, não na nossa competência, mas na bondade, na autoridade que o nome do teu Filho tem. O nome de Jesus é poderoso e nós te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus.
Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Infelizmente, hoje a gente não conseguiu transmitir pelo Facebook, mas está aí, o Instagram vai estar salvo amanhã a mensagem e provavelmente o Facebook já vai ser postado amanhã também a gravação, tá bom? Deus abençoe vocês. A gente se vê domingo, tá? Que o Senhor continue derramando a graça dele sobre a vida de toda a igreja.